Olá, estamos de volta à emissão com o último painel da noite. Desta vez vamos analisar a evolução da extrema-direita, como evoluem os populismos na Europa. Comigo tenho o Ricardo Marchi, que é historiador, dedica-se há quase 2 décadas à investigação sobre a relação entre os Estados e as organizações radicais na Europa contemporânea, em particular nos radicalismos da direita. E temos também Manuel Dias dos Santos, que é sociólogo, historiador, membro fundador e porta-voz da Plataforma de Reflexão Angola. Fazíamos um bocadinho uma análise aos resultados provisórios que temos até agora. Mostram que o Partido Popular Europeu e a Aliança Progressista Socialistas e Democratas se mantêm como as principais forças políticas no Parlamento, mas perdem alguns lugares. O PPE tem 178 lugares, perdeu 38, os socialistas têm 147 lugares, perdem 11. E há uma nova terceira força política, que são os liberais-democratas do ALDE, que cresceram e elegem 101 eurodeputados. Quando olhamos para o espectro político mais à direita, o equilíbrio de forças não deve sofrer grandes alterações. Juntos, os conservadores e reformistas europeus, o Grupo da Europa da Liberdade e Democracia Direta e o Grupo Europa das Nações e da Liberdade elegem no total 178 deputados e tinham menos 18 há 5 anos. Mas se olharmos só para estes 2 últimos grupos de extrema-direita, crescem respectivamente aquele grupo em que se insere o das Nações... o da Liberdade e Democracia Direta, em que se insere, por exemplo, o grupo do Brexit, ou o partido do Brexit, passa de 42 para 56 deputados. E se olharmos para o grupo em que se insere a Liga de Matteo Salvini e a União Nacional de Marine Le Pen, sobe de 36 eurodeputados para 57. Estes resultados são uma vitória para a extrema-direita, Ricardo, ou pelo contrário, quando se tinha perspectivado que a extrema-direita pudesse conquistar 1/3 do Parlamento Europeu ou subir a terceira maior força política, que fica aquém daquilo que era esperado? Sì, esta ideia feita passar pelos mainstream dos media na campanha eleitoral, que havia uma vaga de ultradireita, uma onda negra que estava a chegar à Europa, é uma constante nas últimas 2 décadas. Parece quase uma forma de exorcizar este perigo. A extrema-direita nunca esteve muito preocupada com esta forma de ser apresentada pelos mídias tradicionais. Para a extrema-direita, estas eleições europeias são de facto uma vitória. Eles não estavam à espera de tornar-se a segunda ou terceira força política, eles estavam muito mais interessados em consolidar a presença dentro do Parlamento Europeu, principalmente neste novo eixo franco-ítalo-ungherês, que pode ser a linha da frente de um novo projeto de direita radical, mas também de direita radical com pontes para a direita moderada, inclusivamente para o PPE, e de fato isto é um sucesso para eles. A extrema-direita hoje em dia no Parlamento Europeu, a partir de amanhã, já não é uma força incontornável. Quando se irá a falar dos grandes temas fraturantes na Europa, que estão na agenda política também da extrema-direita, a extrema-direita terá uma palavra a dizer. Eu utilizo o termo extrema-direita, estes partidos populistas, estes partidos soberanistas, como eles próprios se chamam. Esta frente soberanista terá algo a dizer nos próximos anos e principalmente terá o grande desafio de consolidar-se como grupo europeu dentro do Parlamento Europeu. Esta frente soberanista sempre teve dificuldades em criar um grupo coeso e esta será uma dos desafios deles para os próximos tempos, ou seja, consolidar-se, melhorar a agenda política deles e apresentar-se como ator incontornável para o futuro da Europa. Manuel, o que é que isto significa? Que a Europa é esta que elege, que elege mais eurodeputados de extrema-direita? Eu acho que é uma Europa que sempre esteve presente, não é nenhuma novidade. O grande drama em relação àquilo que podemos dizer que são os partidos ditos tradicionais é que ao longo desses anos eles têm sido aqueles que municiam a força desses mesmos partidos, ou seja, com toda a sua ação política incapaz de se adaptar às novas dinâmicas que a própria Europa sofre e que, em muitos casos, adotam medidas que colocam a Europa sob fogo geral na relação com os cidadãos. E esse crescimento é um reflexo, no meu ponto de vista, justamente dessa incapacidade, que é uma incapacidade que a gente vê aqui em Portugal,
que é da proximidade dos partidos ao cidadão e cada vez mais aos seus partidários. Temos cada vez mais os países na Europa muito a trabalharem para os seus membros e para os seus partidários do que para a própria sociedade. Temos um aparelho administrativo em quase toda a Europa, em que se fala muito da situação da corrupção ou os facilitismos e as relações de conivência no funcionamento, que num país como Portugal, ainda agora essa questão de o governo ter tantos membros de família e essas coisas todas mostram claramente o distanciamento, ou seja, podíamos dizer que com a morte da elite salazarista, entre aspas, criou-se uma elite pós-25 de Abril que veio ocupar esse mesmo espaço político, não é? Seja à direita ou à esquerda, porque claramente o problema de Portugal não é direita ou esquerda, é, no fundo, 4 anos de um ciclo político e o que vem depois, o outro que chegar que trate de resolver as questões. E isso cria, da parte dos chamados partidos de extrema-direita, espaço para poder, junto do cidadão, dizerem como vem, essa gente não faz absolutamente nada para resolver os problemas do próprio país. Mas isso não é só um problema de Portugal. A gente sabe muito bem o problema da Itália com a questão de como os partidos tradicionais da democracia cristã ficaram profundamente marcados com a história da corrupção e tudo isso. Ou seja, há claramente uma situação de falência desses partidos que permitem o crescimento dos outros. Os outros não crescem por acaso, não é? E aproveitam justamente o descontentamento e toda a ideia prometida do crescimento econômico e do desenvolvimento e do bem-estar ilimitado, que é uma falácia clara e que os chamados partidos tradicionais não alteraram ainda o discurso em relação a essa postura. E isso, quando não é concretizado, obviamente provoca reações. E é mais fácil para o discurso dessas organizações culparem o imigrante, o estrangeiro, o diferente, ou seja, todos os demónios de uma sociedade, entre aspas, não é? Todos esses demónios que servem de sustento para o crescimento delas. Por isso, no meu ponto de vista, minimizar esse crescimento é um perigo. Falou-se aqui muito bem que é um desafio para serem força incontornável. Eu não tenho receio nenhum de acreditar que eles mais rapidamente cheguem a consensos do que os outros partidos ditos tradicionais, porque claramente têm uma agenda muito bem definida em relação a imensas questões que, apesar do eleitorado não votar, o eleitorado que votou neles não ser ainda significativo, essas mesmas inquietações e esses mesmos olhares passam por massas enormes em muitas sociedades e em muitos países da Europa aos 28. Mas deixa-me só interromper para perguntar uma coisa, porque neste momento, com 99% dos dados dos resultados dos votos já apurados, sabe-se que partidos como, por exemplo, o PNR teve 0,49% dos votos, o Basta teve 1,49% dos votos. O que é que isto diz de Portugal? Em Portugal, porque é que estes partidos não são uma resposta como foram noutros países da União Europeia, Ricardo? Sì, vamos a analisar estes dados em duas dimensões. A primeira dimensão interessante é que o PNR reproduz mais ou menos o mesmo resultado que em 2014. Portanto, não sofreu aquela sangria de votos que eles próprios temiam a favor do Basta. O Basta teve um resultado esperável. As primeiras sondagens do princípio da campanha eleitoral davam de 3 a 7%, poco credibile in altura, manteve un punto alguma cosa per cento con una campagna elettorale francamente poco simpatica nel senso poco appellativa para mobilizar um eleitorado difícil como o eleitorado português. Não sei se podes dar o resultado das abstenções, se ainda continuam 70% ou 69%, 68,99%. Brutal, é evidente que 70% de abstenções não favorece os novos atores políticos, né? Não favorece os novos atores políticos. É 2,7% ou pontos percentuais maior do que na última eleição. Exatamente. E ainda por cima, em umas eleições europeias em que nós registramos um aumento da participação em toda a Europa. Portanto, Portugal também aqui vai em contra a tendência. Aquilo que podemos dizer é que no espectro político à direita em Portugal, até agora não surgiu nenhum
empreendedor político capaz de mobilizar o eleitorado. É uma questão de líderes, é uma questão de quem está à frente destes partidos? Na minha perspectiva, sim. Este é um tema que nós debatemos muito no meio acadêmico e não só, porque não existem partidos populistas de sucesso à direita em Portugal, comparativamente a outros cenários europeus, inclusive o cenário espanhol aqui ao lado. E perché discutimos muito isso? Porque, de fato, há imensos indicadores que favoreceriam um período populista de direita. A crise econômica, a fraca adesão da população, a alta crítica da população em relação à elite política, à elite econômica do país, as altas percentagens de abstencionismo, a obrigação de muitos portugueses, principalmente das faixas mais novas, ter que emigrar do país para encontrar condições favoráveis. Portanto, há uma série de indicadores que poderiam ser aproveitados por um partido populista de direita, e de facto isto não acontece. Portanto, na minha perspectiva, dos fatores mais importantes, mas que teremos que analisar ainda, é esta falta de um empreendedor político capaz, de uma figura carismática, penso a um Matteo Salvini, a uma Marine Le Pen, a um Viktor Orban, são figuras carismáticas que conseguem mobilizar as pessoas. Aqui um eleitorado disponível, na minha opinião, existe, não existe quem consiga mobilizá-lo, e aí poderíamos também falar das falhas da campanha eleitoral do André Ventura, mas pronto, este é um outro tema. Por exemplo, a Holanda votou na quinta-feira e a estimativa dá uma vitória ao Partido Trabalhista, que elege 5 dos 26 eurodeputados, e o segundo lugar para o Partido de Centro-Direita do Primeiro-Ministro Mark Rutte. Ele elege 4 eurodeputados, mais um do que na eleição anterior. Apesar disto, apesar das projeções que davam quase como garantida a vitória dos liberais e dos populistas, os populistas obtiveram metade dos lugares, obtiveram 4. O recém-formado Fórum pela Democracia entra para o Parlamento com 3 deputados, e o islamofóbico Partido pela Liberdade, que em 2014 era a terceira força política na Holanda e que elegeu 4 deputados, agora tem uma enorme queda e elege apenas 1 eurodeputado. O crescimento da extrema-direita justifica a atenção mediática que lhe é dada, ou por outro lado há uma atenção mediática exagerada que fomenta o crescimento da extrema-direita, Manuel? Eu acho que não é a atenção mediática que fomenta o crescimento da extrema-direita, não é? Eu acho que é mais a construção de bodes expiatórios sociais que não se conseguem resolver nessas sociedades, que fazem o foco sobre esses problemas e que a extrema-direita amplifica, não é? Aproveita muito bem e como também já tivemos aqui a falar, tem figuras que conseguem projetar esses elementos a nível da sociedade, no caso da sociedade holandesa, porque Portugal tem um fator, no meu ponto de vista, diferente do resto da Europa. Os partidos políticos parece que só trabalham para os ciclos eleitorais, enquanto nesses países estes mesmos partidos estão sistematicamente a visitar os espaços eleitorais deles, a reforçar o seu próprio poder, a irem ao encontro das pessoas, explorando todos os problemas sociais que surgem, por mais mínimos que sejam, que não é o caso de Portugal. Quem tinha ouvido falar do André Ventura até ele ofender as pessoas publicamente? Quer dizer, são figuras sem expressão nenhuma, sem proximidade, mas que, claro, é importante dizer que tem uma mensagem que é uma mensagem profundamente apelativa e que pode se reforçar sempre em casos de, podemos dizer, alteração social com uma situação em termos de crise económica que vai se repercutir na vida social. E é claro, podemos também a isso dizer, pois, mas isso não tem acontecido até agora, é verdade. Mas Portugal tem uma posição ambígua na relação no que diz respeito aos refugiados, às questões climáticas e à ideia do próprio crescimento económico, justamente porque os partidos da situação trabalham muito essa ideia de procurar ter um discurso conciliatório em relação, não discordam nem concordam, têm sempre um meio termo no meio de tudo isso e têm uma retórica e uma narrativa de que
estão com a União Europeia naquilo que são as grandes decisões, mas depois aproveitam os próprios elementos burocráticos e mobilizadores da própria União Europeia para controlar esses dois elementos que também são sempre elementos de fomento do crescimento da própria extrema-direita. E em Portugal isso tem sido muito bem feito. Daí não haver nem socialistas, nem sociais-democratas ou centro-direita, como é o caso do CDS, que não haja assuntos em que procuram sempre posições mais de equilíbrio do que de solução, no meu ponto de vista. Não tanto pela razão de procurarem ações coligadas, mas muito mais na perspectiva de conservarem o espaço político que já têm. Ricardo, achas que há uma mediatização? Por exemplo, olhando para os resultados do Basta, tipo 1,49%, quer dizer, aqueles são resultados eleitorais que foram proporcionais à atenção mediática que lhe é dada, ou pelo contrário, a atenção mediática é muito superior àquilo que depois se concretiza nos votos? No acredito que a comunicação social em Portugal está mortinha para encontrar um líder populista da poder pôr nas primeiras páginas dos jornais ou dos telejornais. Sente-se um bocado minorizado em relação aos colegas do resto da Europa, porque não tem material quente para falar deste tema. Não acredito todavia que fui a atenção mediática que criou o fenômeno Ventura. André Ventura teve o favor dos mídias ao seu lado, isso sem dúvida. Se compararmos com o comportamento que os mídias têm, por exemplo, em relação ao PNR, não há dúvida que o PNR é ostracizado, é apontado a dedo, condenado todas as vezes que sai nos jornais. O André Ventura, pelo contrário, teve muita boa relação com o jornalista, apesar de vez em quando ter sido atacado. Quando aí há uma diferença de atitude dos mídias em relação a estes dois partidos colocados na extrema-direita. Em qualquer dos casos, não acredito que sejam os mídias a atenção dos mídias que criaram o fenômeno de André Ventura. André Ventura teve 40 e poucos mil votos nessas eleições. Não quero dizer que era o mesmo eleitorado do Partido da Nova Democracia, mas também o Manuel Monteiro, quando fez aquela cisão à direita do CDS, recuperou 40 mil votos, que depois rientraram no PNR. Né? Portanto, existe aí, como se estava a dizer aqui, existe um eleitorado de direita disponível para uma proposta política mais à direita. Possivelmente captou estes eleitores que não sabemos até agora saíram de onde é que saíram. Teremos que ver, são migalhas, mas teremos que ver, só por interesse intelectual, se saíram do PSD, se saíram do CDS, porque o CDS teve um mau resultado, se confirma essa sondagem, portanto... Sim, o CDS teve, segundo os resultados apurados, estão quase 99%, teve 6,15%, teve 193 mil votos. Elegendo um deputado só, já como tinha antes o Nuno Melo. Sim, mas um resultado aquém do que se esperava e do resultado anterior. Possivelmente, visto o alto nível de abstenção, é algum voto de protesta do CDS, mas estamos a falar de 40 mil votos, é totalmente pouco que... Agora olhando na perspectiva europeia, já falamos de Matteo Salvini, da tentativa do líder da Liga e ministro do Interior italiano de liderar uma união dos partidos de extrema-direita, anti-imigração, numa única bancada no Parlamento Europeu, e segundo as projeções, como já dissemos, esta bancada que atualmente já existe pode eleger 57 eurodeputados, mas este número pode crescer porque ainda é indefinido se outros partidos, dando por exemplo o caso do Fidesz de Vítor Orbán, se puderem juntar a este grupo. Para já é garantido que a União Nacional de Marine Le Pen e o Partido da Liberdade holandês serão alguns dos partidos que vão integrar. Mas estes partidos atualmente, e estamos a falar de pelo menos 12, estão divididos em 3 grupos do Parlamento Europeu. Falaste um bocado disso há bocado, Ricardo, mas achas que será possível que estes países se entendam ou têm muitas divergências entre si que não permitam
criar uma bancada única com força no Parlamento Europeu? No, vai ser muito difícil que se entenda. A fraqueza dos grupos de extrema-direita no Parlamento Europeu é uma fraqueza histórica. Tentaram várias vezes nos anos 80, lembro-me do grupo costituído pela Frente Nacional Francesa e pelo Movimento Sociale Italiano, esattamente, e também aí tiveram problemas porque os italianos não se davam bem com a extrema-direita austríaca por causa de questões fronteiriças. Hoje em dia o dado mais interessante é que estes grandes partidos soberanistas, Lega, Rassemblement Nacional de Marine Le Pen e Fidesz de Orban, estão a distanciar-se radicalmente dos partidos que podemos ainda chamar da área neofascista, os antigos partidos da extrema-direita neofascista ou neonazi que existiam na Europa. Por exemplo, a Aurora Dourada grega, que tem uma percentagem interessante, perché è un partito di estrema direita con ainda raízes identificate no neofascismo e no neonazismo, raccoglie 7% se si conferma os dados, e non ha nenhuma ipotesi, por exemplo, deste partido encontrar acordos com Salvini ou com Marine Le Pen, perché non querem esta gente. O mesmo se diga no caso da Ungheria, por exemplo, em relação ao partido Jobbik, um partido que se moderou nos últimos anos, ma che vem de uma tradição neofascista, e Viktor Orban rappresentou sempre uma barreira, um muro contra o crescimento do Jobbik, que tem também percentagens importantes, 15%, 17%. Na realidade, o Jobbik teve uma descida significativa, não é? Neste momento... teve uma descida significativa graças ao sucesso de Viktor Orban. Ou seja, o Viktor Orban consolida-se como grande protagonista da direita dura, entre as aspas, para os próximos anos. E sarà interessante ver onde se coloca o Viktor Orban, se prefere manter-se no PP suspenso ou se quer entrar neste fronte soberanista. Eu creio que, come stavo dicendo, o Viktor Orban tenterà di fare a ponte entre soberanistas, perché também o interesse... Mas mantendo-se no PP? Se gli dà uma possibilidade di farlo, possibilmente sì, perché o interesse também dos soberanistas encontrar pontes à direita, tentar de desligar o PP dos liberais e do centro e ser considerado potencial aliado interessante para maiorias no Parlamento Europeu, principalmente em determinados assuntos como imigração, refugiados, economia, clima, relações geopolíticas com a Rússia, principalmente. Deixa-me só complementar com os dados, porque estavas a falar da Aurora Dourada da Grécia, que perdeu força relativamente às últimas eleições. Passou de 9,4% em 2014 para 6% nestas eleições de 2019. Portanto, elege um deputado quando tinha eleito em 2014 2. E o Fidesz, só dando também esses dados para ficarmos com os dados mais atualizados, que em 2014 tinha tido 51,48%, agora teve 52,14%, portanto, mais ou menos a mesma coisa, mas consolidando-se como o grande partido, aliás, com mais de 50%. E o Jobbik, que estavas a falar também, desce de 14,67% no segundo lugar para quinto lugar, 6,44%. Portanto, ele é só na realidade. Só algum contexto sobre Orbán. O primeiro-ministro húngaro reuniu antes das eleições ou seja, encontrou-se em Budapeste com Matteo Salvini, um dia depois de Orbán ter feito um apelo público para que o PPE, o Partido Popular Europeu, se unisse ao bloco nacionalista e populista de Salvini, o que foi imediatamente rejeitado pelo candidato à Comissão Europeia. E pronto, como estavas a dizer, o partido Fidesz está atualmente suspenso do PPE. Manuel, achas que vamos ver Orbán abandonar o PPE e juntar-se ao bloco de Salvini, ou isto ainda é muito... Não, eu acho que não. O Orbán é um homem que não pode ser minimizado. É uma pessoa extremamente inteligente e tem plena noção do carisma que possui, não é? E eu acho que ele é um bom negociador, é um ótimo negociador, podemos mesmo dizer, que provavelmente consiga ter os pés em dois barcos diferentes e buscar muitos consensos para questões que para ele são estruturais, como o caso das migrações ou dos refugiados, não é? E consiga esses diálogos em todos os sentidos, até porque na conversa anterior a gente já percebeu que há muita apetência, mesmo nos chamados partidos tradicionais, encontrar diálogos em relação a certas questões que mantenham a Europa segura,
por a questão da segurança, que aquele joga permanentemente no seu discurso, é um discurso que encontra eco no geral em todos os partidos, uns de forma mais assumida, outros de forma mais, podemos dizer, desbatida, mas está lá, que é um assunto muito permanente. E eu acho que ele poderá ser essa figura que vai ter o pé em dois barcos e poderá, em muitas questões que para ele também são fundamentais, levar de facto a uma existência de uma ligação entre essas duas dimensões políticas, não é? Que parecem muitas vezes antagónicas, mas que eu acho que sempre podem encontrar casamentos semelhantes nesses assuntos. E que agendas é que estes partidos podem promover a nível europeu e o que é que podem bloquear, se é que podem bloquear alguma coisa? De certeza o ponto fulcral destes partidos soberanistas é a identidade cultural da Europa, a identidade etnocultural da Europa. A partir de amanhã, mas já existia, nós teremos dois modelos diferentes da Europa do futuro, daquilo que queremos construir como Europa do futuro. E estes partidos soberanistas têm clara o projeto de uma Europa de raiz cristã, de uma Europa que não pode ser o porto de chegada de todos os problemas do mundo, de qualquer não pode ser a pequena velha Europa, não pode ser a solução de todos os problemas do mundo, e também a ideia que as comunidades imigrantes que chegam à Europa terão que assimilar-se à cultura europeia. Isso é um ponto extremamente importante, porque os partidos soberanistas, na extrema-direita, vamos ver, em geral, na extrema-direita europeia, há posições diferentes em relação ao imigrante, ao diverso. Há partidos e forças de extrema-direita etnonacionalistas e que reconhece a Europa só come continente branco e que, portanto, tem come solução um repatriamento dos imigrantes que aqui existe, segunda, terceira geração, o regresso às terras de origem. Há partidos, como estes grandes partidos franceses e italianos, que reconhecem que houve fluxos migratórios que não podem ser revertidos, não podem ser, as pessoas não podem ser remandadas para as terras de origem, mas as pessoas têm que integrar-se no sentido de assimilar-se à cultura europeia. O modelo que eles detestam é um modelo daquilo que eles chamam da sociedade multiracista, ou seja, uma sociedade constituída por guetos etnoculturais, comunidades diferentes que mantêm as suas identidades fixas, congeladas, e que não comunicam entre eles. Para eles existe a matriz europeia cristã e o imigrante tendencialmente tende a assimilar-se a esta matriz. Por esta razão, um dos alvos principais são os fluxos migratórios islâmicos, porque é aquilo que a partida é mais difícil de integrar. Esta é grande. Por isso funciona também muito o modelo da Europa do Leste, porque os países da Europa do Leste, por cultura política, têm ainda uma resistência muito forte à permeabilidade desses valores liberais que vêm da Europa Ocidental. Quando Viktor Orbán fala de democracia illiberal, não fala tanto em termos de instituições, abolir os partidos, abolir a divisão dos poderes, abolir os tribunais, fala mais em questões de valores, os valores que surgiram aqui no Ocidente, que se moldaram aqui no Ocidente. A ideia é que esses valores tendem a homogeneizar toda a Europa, deve ser aceita em toda a Europa num bloco homogêneo. Os países do leste são muito resistentes a isto, Hungria, Polônia principalmente, e este será um dos grandes debates para o futuro, a identidade da Europa. Finalmente, digo eu, porque eu acho isto positivo, a Europa volterá a falar de política. Até agora tivemos este bloco central que, su muitos temas, não falava, fundamentalmente. Havia um modelo cultural e econômico garantido que, portanto, devia ser aceito para os povos europeus, inclusive para os novos países europeus que entravam na União Europeia. Hoje em dia este discurso já não vale. Com estes atores cada vez mais fortes, se tornerá a falar de política, será obrigatório para os partidos centristas voltar a falar de política. Isso também fará com que os partidos centristas, ditos partidos tradicionais, mudem ou se adaptem a esta nova realidade? Eu acho que, acima de tudo, os partidos centristas na Europa
estão com uma dificuldade muito grande em relação a essas novas dinâmicas que ocorreram, não é? Porque elas tinham, como é que eu posso dizer, um espaço garantido, não é? E de repente viram esse espaço a ser questionado. Nunca tinha passado pela cabeça dos grandes partidos europeus ter que repensar questões como essa da identidade da Europa, porque sempre houve um discurso, ainda que esse discurso tivesse uma narrativa também muito dispersa por todos os Estados-membros, a ideia da multiculturalidade, não é? Ainda que ela não proporcionasse outra dimensão, que é a interculturalidade, que podia fazer funcionar as diversas culturas existentes nesse território, mas dialogando, não é? Há também um bocado a presença das culturas e basta, quando na verdade isso também tem que ser discutido. É outro elemento que estes partidos trazem, que é: mas que Europa é essa que nós vamos querer? Que temos guetos culturais externos, ou esses guetos têm um diálogo connosco no nosso espaço? E eu acho que isso vai ser fundamental, porque vai levantar outras tantas questões que há um receio. Por um lado, não sei se é receio ou incapacidade dos partidos tradicionais em tratar dessas questões, porque vai obrigar à reavaliação a forma como os próprios partidos, enquanto forças que dirigem Estados na Europa, a repensar as relações deles com outros continentes, como é o caso da África, o caso da Ásia, porque vai ser obrigatório. Porque se eles vão ter que negociar com os seus parceiros europeus ou repensar dessa situação, é claro que também vão ter que repensar a forma como têm os interesses económicos e os interesses estratégicos em outros espaços geográficos. E eu acho que, de facto, vem aí um grande período de debate realmente político, mas que vai convocar outra coisa, porque não são só os partidos que determinam essas dinâmicas, é todos os cidadãos europeus repensarem a própria Europa, que é uma responsabilidade inequívoca e necessária, e que permitirá, no meio de tudo isso, a ideia do arrastão da extrema-direita deixar de ser uma ameaça e tornar-se um elemento corrente na relação política nos países, que não transforma a ideia da presença da extrema-direita como imediatamente uma reação de violência no modus vivendo dessas mesmas sociedades, porque para mim toda a mediatização à volta dos partidos de extrema-direita é sempre com a ideia da violência e tudo isso, né? E eu acho que a extrema-direita tem um papel, é claro, a extrema-direita não pode de forma alguma, com discursos racistas, discursos xenófobos, que as próprias leis nesses países criminalizam, ganhar força e poder. Essa, para mim, é a questão central, que do ponto de vista das campanhas e outros aspectos que ocorreram na Europa, é para mim intolerável que valores ditos universais, como o respeito pela diferença e que todos pugnam, de repente são arrasados porque alguém faz um discurso que sabe que vai obter espaço e dimensão política e toda a gente se silencia, à esquerda ou à direita. Uhum. Segundo os dados que já não são provisórios, são próximos dos dados finais, 49,4% dos italianos que foram às urnas votaram na Liga ou no Movimento 5 Estrelas. A Liga foi o partido mais votado, teve 28,7%, e 28,7%, e o Partido Democrático do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi teve 22,5%, e só depois vem o Movimento 5 Estrelas com 20,7%. O que é que significa para a Europa que o terceiro país que elege mais deputados eleja uma maioria eurocética? Vamos a ver, nos partidos de extrema-direita, os partidos soberanistas, populistas, inventaram tantos nomes para descrever esse partido, uma pessoa já não sabe como tratá-lo. Neste gênero de partido, até agora, paradoxalmente, foi mais o efeito que a Europa teve sobre eles que os efeitos que eles tiveram sobre a Europa. Eles, nos últimos anos, este partido, mudaram bastante o discurso deles. Partiram com a ideia de saímos todos da União Europeia, saímos todos do euro, mandamos para baixo a União Europeia e cada um volta para a sua casa e nos fechamos como os castelos. Hoje em dia, este Frente Soberanista apresentou-se na campanha eleitoral com a ideia: vamos para a Europa para mudá-la por dentro. Não vamos a destruir esta Europa, mas vamos a mudá-la por dentro nos eixos que nos interessam mais. O que diz o facto que a Europa elege uma maioria eurofria, eurocética,
Esta não é uma novidade para a Itália. Nós não esquecemos que a Itália, desde o princípio dos anos 90, teve uma convergência de três grandes populismos, né? O telepopulismo do Silvio Berlusconi, o populismo neofascista do Movimento Social Italiano, o populismo separatista na altura da Lega Nord, que participaram em vários governos nacionais desde o começo dos anos 90 até ao século atual, até ao princípio do XXI século. Portanto, a ideia é que haja uma novidade na Itália com direita radical que chega ao poder ou que chega à Europa não é novidade nenhuma. Nós tivemos isto, a Itália conviveu com isto, a Europa também conviveu com isto. Isto não são personagens novas. Diga-se de passagem que a própria Rassemblement Nacional não é uma personagem nova. Estão aí desde 1972, quando foram criados, e desde 1980, segunda metade dos anos 80, estão presentes em inúmeras câmaras municipais, instituições locais, portanto tem uma elite política presente a nível local, a nível territorial, nacional francês, come a nível europeu já muito experiente e com capacidade para criar um projeto mais interessante. Portanto, estes partidos que se consolidaram nessas eleições são partidos de longo curso, são pessoas que estão aí há muito tempo e sabem aquilo que estão a fazer. Estava a dizer que estes partidos mudaram ao longo dos anos, deixaram de ter uma lógica de vamos sair da Europa para vamos mudar a Europa por dentro, mas ao mesmo tempo os partidos tradicionais também mudaram e souberam adaptar-se a esta... Eu ia, por exemplo, ler-te algo que o Guardian escrevia em 2014 na sequência das eleições europeias. Isto é um excerto que a Teresa de Sousa recuperou num artigo no Público, em que o Guardian escrevia quase um terço do novo Parlamento Europeu, com uma nova espécie de políticos que vai desde os fascistas gregos aos nacionalistas suecos, aos separatistas flamengos, aos novos esquerdistas da Espanha, será de modo geral anti-europeia e contra a União Europeia. Ou seja, o que é que mudou desde há 5 anos e se esta direita ou os partidos tradicionais se souberam adaptar ou se... Pelo contrário, nada mudou nestes partidos tradicionais? Não, os partidos tradicionais terão que mudar e terão que adaptar-se. Agora, esta adaptação não é unívoca. Nós temos já dados empíricos com presença de partidos de extrema-direita a nível nacional e sabemos como os respectivos partidos ao centro, sejam eles conservadores ou de esquerda, modificam a agenda política deles em comparação ao aparecimento deste novo partido de extrema-direita. Então, as possibilidades que temos na mesa são muitas. Já tivemos partidos conservadores que radicalizaram a direita a sua agenda política. Pensem, por exemplo, no caso do Kurz na Áustria. Temos partidos de direita que roubaram alguns pontos da agenda política, como na França, mas ao mesmo tempo criaram um cordão sanitário com a esquerda para evitar o surgimento da extrema-direita. Sim. Novamente o caso da França. Temos partidos conservadores que fizeram entrar partidos de extrema-direita nos governos nacionais, esvaziaram a capacidade antissistema desses partidos, fazendo-los participar no poder. Portanto, nós, nas últimas décadas, tivemos tudo e mais alguma coisa. Todas aquelas que são as estratégias políticas em relação a estes partidos foram utilizadas e não houve nenhum cataclismo em nenhum país europeu que eu saiba. De fato, possivelmente, um dos pontos mais interessantes nesse momento será o caso britânico, né? Até agora se falou, os britânicos enganaram-se. Não era bem aquilo que queriam. Pelos resultados eleitorais era mesmo aquilo que queriam, né? Portanto, aí nós vamos a ter de facto... O partido do Brexit vamos a ter de facto uma mudança radical, pela primeira vez possivelmente, uma mudança radical do ponto de vista institucional da relação com a Europa num país que pertenceu até agora à União Europeia. E pronto, isso vai ser interessante. Sim, mas eu acho que também é interessante pensar que essa, vamos lá dizer, articulação vai ter muito a ver com aquilo que são as próprias premissas a nível do acordo que o Reino Unido vai fazer com a União Europeia, não é? E isso vai acabar por ser determinante depois nas dinâmicas internas. Isso levanta um outro aspecto que eu acho que é interessante no meio destes processos, é a própria Europa, a própria União Europeia começar a ser questionada pelos seus cidadãos em relação a essa ideia da Europa tão construída como uma Europa que nunca teve migrações ou tráficos e fluxos de povos diferentes.
que para mim, de facto, o grande debate que a própria União Europeia nunca promoveu, justamente por causa dos interesses contraditórios dos próprios partidos presentes, mas que parece sempre ser a ideia que fica em última análise, como se a Europa de hoje tivesse sido a Europa de há 200, 300, 400, 500 anos atrás, quando a gente sabe que houve fluxos de migratórios que vêm desde a Ásia Central e chegaram até aqui a esse país plantado à beira-mar tranquilamente e foram para o norte da Europa. Quer dizer, aqui também um conjunto de elementos que eu acho que são um grande desafio para pensar a ideia da Europa e a identidade da própria Europa. Se a Europa não assume toda essa diversidade que andou a circular aqui, que mudou na sua componente externa, não é? Através daquilo que é a fisionomia dos próprios cidadãos da Europa, eu acho que há um problema que vai se levantar e com o qual os partidos tradicionais vão ter imensa dificuldade se não arranjarem argumentos muito grandes, porque haverá sempre um crescimento, há sempre uma tendência de haver um crescimento quando claramente alguém coloca as coisas dessa forma. E por isso eu falava na capacidade de negociar de Orbán, que ele traz um modelo que é um modelo que coloca tudo em questão e que ele tem plena consciência que cria imensas dificuldades para os outros Estados dialogarem e que vão precisar em muitos momentos do seu apoio para conseguirem outros aspectos a nível da negociação e do funcionamento tanto da Comissão, da União e do Parlamento. Uhum. Só para acrescentar alguma coisa, há bocado dizias que pronto, já há muitos partidos ou parlamentos europeus que têm alguns destes partidos. De facto, apenas 6 Estados-membros não têm partidos de extrema-direita e populistas nos seus parlamentos nacionais. Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Malta e Roménia. Só uma última pergunta antes de terminarmos. Queria perceber... vocês acham quem é que pode fazer oposição a estes partidos caso haja realmente uma força de extrema-direita ou soberanista no Parlamento Europeu? Como é que os partidos tradicionais podem lidar com isso? Se é uma coligação entre socialistas e PPE, como é que se pode, como é que o novo Parlamento se deve ou pode organizar? È molto difficile rispondere a questa pergunta perché non sarà preciso ter uma oposição única, sobretudo da agenda política. Sarà necessário os partidos centristas constituir alianças à esquerda, por exemplo, sobre determinados temas, refugiados, imigrantes, por exemplo, sobre questões econômicas, haverá menos necessidade de construir alianças contra a extrema-direita. As medidas protecionistas de alguns partidos de extrema-direita ou partidos soberanistas não são tão radicais da pôr em discussão, por exemplo, a livre circulação de capitais, a livre circulação de empresa dentro do espaço europeu. Outros pontos de política externas ainda mais complicados, como por exemplo a relação com Putin. Estes líderes populistas são pró-russo, mas de fato até agora nunca votaram contra para o levantamento das sanções à Rússia. Também essa é uma questão um bocado estranha. Eu acho que é uma arma de negociação deles até na relação com Putin. Como quem diz, nós temos essa inclinação, mas não esqueçamos, também temos aqui algo que podemos dialogar contigo. Sim, não sei se tem tanta capacidade de ameaçar o Putin. Não, ameaçar não é, mas lembrar que existem, de facto, claro, com esse elemento. Claro. Outros temas, a política, a possibilidade de criar uma frente única para uma política externa em relação ao Médio Oriente, por exemplo, ou em relação ao Norte de África. Todos esses partidos, por exemplo, são todos filo-israelianos. Em alguns casos até filo-sionistas. Portanto, não apresenta uma ameaça para os partidos centristas em relação acerca das relações com o Estado de Israel. No Norte de África já é mais complicado, porque a liberdade que franceses e ingleses tiveram em destabilizar, não digo a Síria, mas também a Líbia, por exemplo. Outros partidos populistas, por exemplo, os italianos, nunca concordaram com isso. Mas aí não há uma frente única dos populistas. Portanto, também aí os partidos centristas não terão que enfrentar uma ameaça
unívoca. Portanto, serão mais alianças necessárias em singulas pontos da agenda política e se recomeçará a falar de política também na Europa com mais vivacidade. Não, eu acho que, de facto, essas situações pontuais e singulares são inequívocas na forma como tudo vai se apresentar. E, fundamentalmente, como no tema que se falou antes, há claramente aspectos em relação aos problemas europeus que são muito comuns, são quase que já consensos em contornar isso, independentemente das dinâmicas serem com populistas ou extrema esquerda, ou de direita ou de centro. Há elementos, a questão fundamental como é a questão dos refugiados, a questão do clima, em que a discussão para repensar as formas de atenuar o volume das emissões e tudo continua a ser algo que todos têm uma resistência inequívoca para alterar naquele modelo, que permite com que esses debates não ocorram, porque os interesses até são convergentes, independentemente da posição no xadrez político. E a questão depois dos imigrantes, não é? A questão da imigração também encontra muitas convergências e apesar de uns não concordarem, mas por outro lado, a defesa da ideia de uma Europa que não esteja de portas escancaradas encontra acolhimento da parte desses mesmos partidos. Ou seja, eu acho que vai haver muitas convergências, é claro, vai-se falar de muita política, mas eu acho que tudo isso também devia convocar um outro aspecto, que é: a Europa não será uma Europa diferente, não será uma Europa que será melhor, uma Europa que pode se tornar melhor se os cidadãos decidirem, para além de elegerem os partidos, também participarem de todo o fluxo e a evolução do que vai se debater claramente nesses espaços. Eu acho que vivemos um tempo em que a ideia do político não pode ficar mais do que nunca restringida à dimensão partidária, sob o risco de todas as decisões tomadas, sejam elas erradas ou catastróficas para a própria relação da Europa com outros povos, com outros países, outros continentes, serão pagas pelos cidadãos, não pelos políticos, claramente. Obrigada, Manuel. Ricardo, obrigada. Obrigado pelo convite.